num diálogo que Jesus teve com seus discípulos, ele, através de uma parábola, disse uma coisa preciosa que quero destacar para iniciar a palavra desta noite. Foi a parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico estava em tormento e pediu ao pai Abraão que mandasse que alguém do outro mundo fosse lá na sua parentela falar do amor de Deus para que eles não fossem para aquele lugar. Então o pai Abraão disse uma coisa preciosíssima. Ele disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa frase me chamou muita atenção, porque Deus está dizendo ali que a humanidade tem os profetas para o seu bem. Isso quer dizer para mim que cada vez que a gente ouve uma mensagem e Deus fala conosco, é uma bênção de Deus para nós. É um privilégio assentar-se para ouvir uma palavra bíblica. É que nós nos acostumamos tanto com a ideia que nem paramos toda vez para agradecer a Deus por esse privilégio. E nesta noite eu quero partilhar com você o que está em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 14. Desejo a mesma bênção a você que em casa acompanha este culto pela internet, pelo seu computador. Que o Espírito Santo também fale com você nesta noite. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem,
E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Que o Senhor aplique sua palavra em nosso coração. João Batista foi o último dos profetas até Jesus. Aquele que foi profetizado ao seu respeito como o que viria preparar o caminho do Senhor. O nascimento de João Batista já foi envolvido em milagres e mistério. João Batista tremeu no ventre da sua mãe, com cerca de 3 meses de gestação, quando Maria foi visitar Isabel. Isabel já estava grávida e Maria acabara de conceber. E quando Maria, com Jesus no ventre, chegou perto de Isabel e falou a respeito do Messias, da gravidez, João Batista tremeu no ventre de sua mãe. O nascimento dele também foi diferente, porque o pai dele ficou mudo até que ele nascesse. E ele teve que escrever o nome João numa placa, mostrar a todo mundo, e só depois ele ficou falando. João Batista foi consagrado. Foi criado fora da cidade, numa caverna, como ermitão, como eremita. Pelos essênios ao redor de Jerusalém. Já com cerca de 30 anos, ele saiu a pregar o Evangelho por toda aquela região do Jordão e a circunvizinhança. Uma mensagem diferente. Uma mensagem dura demais. Um profeta que não poupava as palavras, nem negociava jamais a verdade. Tanto é que o texto que eu acabei de ler, quando o povo vinha para se arrepender dos seus pecados e confessá-los, a palavra mais branda que tem aqui que ele disse é: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era mais ou menos essa a pregação de João Batista. E ele se vestia com peles de camelo, comia mel silvestre e gafanhotos. Gafanhoto não é um tipo de hambúrguer, era aquele inseto mesmo, aquele besourinho mesmo, aquele... E o texto começa falando do contexto da sua pregação. Diz que o César que estava no trono era Tibério, porque César é um título. Houve Tibério, Cláudio César, Augusto César, vários Césares. E nesse contexto era Tibério César, um dos mais liberais e promíscuos, perdendo para Calígula, para Nero, mas era um dos mais liberais. Pôncio Pilatos governava a Judeia. E os seus irmãos, Filipe, Lisânias, governavam outra região, outra parte. E sumos sacerdotes eram Anás e Caifás, os mesmos que entregaram Jesus à morte. Ou seja, a região estava vivendo um tempo de apostasia, de ateísmo,
de frieza espiritual. E segundo dizem os historiadores, eles estavam vivendo ali também um tempo de intensa promiscuidade, que começava no Palácio dos Césares. A história geral fala sobre isso. Um paganismo desenfreado. O culto ao imperador graçava naquela região. Cresceu nesse período os chamados cultos dos prostitutos cultuais, que eram cultos com orgias. E é nesse contexto que sai João Batista pregando uma palavra de juízo sobre aquele povo. Juízo. E a justiça de Deus, como ele mesmo disse, o machado já está posto à raiz da árvore. E falou sobre a ira que está para vir. Era uma mensagem de fogo que ele estava pregando sem alisar ninguém, de alto a baixo. E o curioso é que o texto diz que toda aquela região veio ao Jordão para ser batizada por João no batismo de arrependimento. Era uma palavra profética duríssima que ele pregava ali. E eu quero destacar 3 coisas nesse texto para repartir com você. Primeira delas, vejam o que é que diz os versos 4 a 6. A natureza da palavra profética em tempos de crise. Palavra profética em tempo de paganismo. Em tempo de abandono das coisas de Deus. Verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí exemplifica: o vale será aterrado, e serão nivelados os montes e os outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E então toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, na mensagem do profeta João Batista, Deus estabelece um caminho através do qual ele anda. As coisas de Deus são estabelecidas sobre princípios. Algumas coisas precisam ser acertadas antes, para somente depois delas a bênção de Deus chegar. Quando nós dizemos: venha como está, não é a mesma coisa que dizer permaneça como está. Todos aqueles que vêm para Deus, eles devem seguir o caminho de Deus. E então depois a bênção vem. Vejam que a salvação, e verá a salvação de Deus, é o último passo. Primeiro, prepara-se o caminho do Senhor. Endireitam-se as veredas, caminhos retos, os escabrosos são aplanados, tudo o que é altivez tem que vir por terra, tudo o que é cavidade, sulco, tudo que é ferida, tudo que é agressivo, tem que vir à tona, tem que ser nivelado, aplanado, o caminho de Deus tem que ser endireitado, e então vem a bênção de Deus. Vou dar 2 exemplos bíblicos na mesma direção. Eu vou citar o caso de Josué, quando pelejava contra os exércitos inimigos, tomando e dominando as cidades que Deus determinara que seriam tomadas. Quando havia pecado no meio do povo, a bênção de Deus não vinha. Por que não vem?
E não vinha mesmo, e não chegaria jamais. Até que Deus disse a Josué: Josué, tem pecado no arraial. Santifica o povo, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E então foi purificado o povo, o pecado recaiu sobre uma família, sobre um grupo, eles foram punidos e depois a bênção de Deus veio. Limparam o caminho, prepararam o caminho e a bênção de Deus chegou. Outro exemplo bíblico disso é no livro do profeta Joel. Quando fala de destruição que veio por conta dos inimigos, das várias nações que começaram a prevalecer sobre Israel. E foi ilustrado na profecia como sendo gafanhotos, mas ali fala de nações. Uma veio, derrotou uma parte, veio outra nação, dominou outra parte, e foram aniquilando as forças de Israel, que começou a clamar a Deus. E Deus então deu a ordem, e o profeta Joel registrou isso. E Deus disse: junte o povo, jejue, clame a Deus, convertam-se dos seus pecados, arrependam-se em panos de saco e cinzas, e será depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeiro, prepara-se o caminho do Senhor, depois a bênção vem. Isso quer dizer para mim e para você que não pode haver bênção de Deus sem que haja primeiro arrependimento, confissão de pecados. Não há salvação sem arrependimento. A mudança de vida é o caminho que Deus estabeleceu para que a bênção venha. A santidade precede a bênção. Como diz a palavra do Senhor, todo outeiro será nivelado, todo vale será aterrado, os caminhos escabrosos serão aplanados e retificados os caminhos tortuosos. E então toda a carne verá a salvação do Senhor. Você quer a bênção de Deus? Conserte os seus caminhos. Aplane o seu terreno, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus e você vai encontrar um caminho plano para andar. Segunda coisa que quero repartir com você nesse texto. Do verso 7 até o verso 9, ele disse o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Essa justificativa dos judeus, de que estavam guardados, estavam protegidos, porque eram filhos de Abraão, eles estavam totalmente enganados. Eles achavam que, por serem judeus, filhos de uma promessa, eles estariam salvos. Mas quem salva não é uma nação, nenhuma cultura, nenhuma filiação. A salvação está em Jesus. Os judeus que hoje habitam a Palestina, os que estão nascendo e ainda vão nascer, não serão salvos somente porque nasceram naquela nação. Porque Deus proveu a salvação para os filhos de Abraão pela fé. E esses também são brasileiros. São americanos, japoneses,
de todas as terras, tribos, línguas, povos e nações, de todas as culturas. A aliança de Deus é com aqueles que pela fé recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E por isso é que muitos, talvez por não serem judeus de nascimento, mas se arvoram do direito de estarem numa igreja, ou de serem membros de uma igreja, e acham que estão protegidos e guardados porque estão arrolados numa igreja, ou porque são filhos de crentes, ou porque foram batizados na igreja, e isso não garante nada. Eu nunca vou cansar de falar sobre isso. Mas a Escritura nos diz em Mateus capítulo 7, que no dia do juízo, muitos se decepcionarão, porque chegarão à presença de Deus achando que os seus muitos cultos, os milagres que fizeram, expulsão de demônios, caridades que foram feitas e tantas coisas em nome de Deus, lhes garantiriam a vida eterna. Mas a salvação não é por obras. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. E mais, não é pelo fato de alguém ser extremamente religioso que ele está salvo. É aquele que, pela fé, entregou a sua vida a Jesus e agora vive exclusivamente para Ele em todo o tempo. Então, ser filho de Abraão aqui pode ser um membro da igreja ou filho de crente. Essa era a expressão que os judeus queriam mostrar. Terceiro e último lugar. Do verso 10 ao verso 14. Depois dessas palavras de João Batista, então 3 grupos fazem a mesma pergunta. Primeiro grupo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que faremos, pois? Que havemos, pois, de fazer? E então João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, ele revelou um evangelho prático. Não falou aqui de templo, de culto, de missa, de reza. Falou de vida prática. A mesma coisa que Jesus disse, Mateus capítulo 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E assim dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda. A um e a outro, a mesma coisa. A um se lhe dirá: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, etc, etc, etc. O apóstolo Tiago, no mesmo espírito, também escrevendo às igrejas, diz que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Religião prática, e não apenas um momento de culto num templo e depois uma vida dissociada da verdade. Segundo grupo, verso 12. Também publicanos foram para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Isso quer dizer que a salvação de Deus alcança os indignos, os impuros. Os publicanos eram aqueles que para os judeus não mereciam a salvação. A salvação aqui é para o publicano também. Para o publicano também. Isso quer dizer que qualquer um pode ser alcançado pela graça de Deus. Deus não é brasileiro, nem evangélico. Ele é Deus. E a sua salvação é estendida a todos. Nós é que fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas.
Os publicanos não tinham assento na bancada dos judeus, nem na sinagoga, mas Jesus abriu porta para todos eles. Terceiro grupo, também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. É o evangelho dos impossíveis. Um soldado converter-se ao evangelho de Cristo, arrepender-se dos seus pecados, era praticamente assinar a sua sentença de morte. Porque naqueles dias estava instituído o culto ao imperador. E todas as hostes de César eram obrigadas a lhe prestar culto. Os soldados estavam todos obrigados a prestar culto a César. E um soldado converter-se, arrepender-se de seus pecados e voltar-se para as coisas de Deus, abandonar a César, era somente uma ação poderosa do Espírito de Deus. E eu fico maravilhado quando vejo uma expressão, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, e também em outros lugares, falando na saudação: os da casa de César vos saúda. Deus salvou e formou uma igreja dentro do palácio de César, porque Deus é Deus. Só Deus faz isso. Nós é que achamos que um alto empresário não pode ser salvo, porque é difícil crer no evangelho quem é rico, ou alguém que é muito violento, ou alguém que é ateu de nascimento. Para Deus não há impossível algum, todos podem se arrepender, porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. E essa é a obra que Deus faz, está fazendo e quer fazer em nossas vidas. Ele quer que cada um de nós se arrependa, se volte para o seu caminho, em caminhos aplanados. Você que está ouvindo esta palavra em casa, pela internet, abra o seu coração. Confesse a Deus os seus pecados, arrependa-se de coração e você vai encontrar a bênção do Senhor. Da mesma forma, cada um de nós nesta noite, eu quero te dar um minuto para você e eu, da mesma forma, igual com vocês, nós orarmos ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e clamando a Ele a sua bênção. Senhor querido, o Senhor conhece o nosso coração, as nossas inclinações para o mal, os nossos desvios, as nossas faltas, os nossos pecados. E só mesmo o Teu sangue precioso para nos purificar. Só mesmo a Tua imensa e infinita misericórdia para nos libertar de todo mal. Nesta hora pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pela altivez,
pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela presunção, pela malignidade, alojadas em nossa natureza corrompida. Mas estamos aqui porque cremos que o Senhor, em Cristo Jesus, já nos resgatou das garras de Satanás, portanto não temos mais dívida com o inferno, pois estamos nos braços do amado Pai. Mas não queremos também entristecer o teu coração, Senhor. Estamos nesta noite impactados pelas palavras do profeta João Batista. E pedimos que o Senhor nos ajude a endireitar as nossas veredas, a consertar os nossos caminhos, a planá-los para sermos agradáveis na tua presença. Senhor, perdoa-nos. Senhor, restaura-nos. Senhor, renova o nosso coração. Senhor, derrama graça abundante em nosso viver, para que sejamos renovados na tua presença. Põe um novo cântico em nossos lábios, tira a tristeza do nosso coração, toda corrente, toda cadeia, tudo que o inimigo veio para semear no nosso meio. E dá a graça de sermos encontrados fiéis na tua presença. E em nome de Cristo é que assim oramos com gratidão e louvor. Amém.